Olá, como vai? Neste tutorial eu vou reforçar algumas considerações de forma básica a respeito do simulador de tecido cloth. É um tutorial que visa atender aqui algumas dúvidas, a exemplo do France, de como a gente pode utilizar esse simulador de forma bem prática. Na verdade, existe uma infinidade de possibilidades de uso do modificador. E vamos ver aqui os primeiros passos para entendermos o uso do mesmo. Eu posicionei o objeto cúbico que vem aqui no padrão um pouco mais acima da nossa grade imaginária. E vocês vão ver que com esse objeto aqui em cima, eu tenho na timeline a possibilidade de fazer uma animação com esse objeto. Ao dar o Alt A ou clicar em Player, vocês vão ver que o objeto não tem nenhuma mobilidade e fica estático aqui na área. Diferente, quando eu tenho esse objeto selecionado, venho aqui na barra de propriedades, no ícone que representa as forças físicas, que é essa bolinha aqui quicando, e vocês vão notar que o programa já coloca disponível aqui alguns efeitos físicos ativos e já pré-configurados pelo mesmo. A exemplo deles está o simulador físico chamado Cloth. Vocês vão ver ele aqui com esse ícone em forma de uma camisa. Mas para nós fazermos aqui um efeito bem básico, ao clicarmos sobre a palavra Cloth, o programa já disponibiliza o efeito inicial ao objeto que nós selecionamos. Vocês vão ver que surge aqui nas suas propriedades algumas configurações. A exemplo dessa caixa aqui denominada Presets, que significa caixa de configurações, nós temos alguns tipos de tecido que ele vai simular. Exemplo do cotton, do denim, o leather, que é o couro, o rubber, que é a borracha, e silk. E nós vamos ver também que ele tem algumas opções aqui em damping, que é o amortecimento de como esse tecido vai cair. A exemplo da variedade da ventilação, do ar e da velocidade. Temos aqui também algumas características do material e a qualidade, como vai acontecer o efeito do tecido. Quanto maior esse passo aqui, melhor a qualidade. Porém, quanto maior o quality, mais processamento o seu computador terá de fazer para fazer a simulação. Então esse campo aqui, quality, e a opção steps, é um valor que a gente tem que definir de uma forma bem responsável. Se colocarmos um valor muito alto, pode ser que o computador aí dê um crash, ou até trave. Se você tiver uma máquina aí com uma condição de vídeo e memória boa, pode ser que você tente aí uma qualidade melhor aqui. Como o meu é bem básico, eu vou mantê-lo aqui nessa condição de Steps 5. Aqui em material, eu vou definir a massa, a estrutura e a forma como o objeto vai cair aqui nessa opção. E vamos ter algumas propriedades aqui, a exemplo do Cloth Field Weights. É nesse campo aqui, que é essa guia, que nós clicarmos nessa setinha, nós vamos abrir as propriedades do Cloth Field Weights. E vocês vão ver que nós temos algumas configurações de campos de força e de força física aí junto ao objeto. Vocês vão ver que eu tenho aqui uma caixinha, que é o slider, chamado Gravity. Nele eu tenho um valor atribuído já inicial de 1. Isso diz o seguinte, que quando eu faço animação com Alt ou Play aqui, o objeto cai, porque nesse campo Gravity o valor que eu coloquei foi o valor 1. Diferente se eu vier aqui, clicar e colocar o valor 0. Essa possibilidade aqui, quando eu der a animação, o objeto fica estático, pois o objeto não tem gravidade alguma sobre o mesmo. Se voltarmos ao valor 1, o objeto vai despencar, respeitando a gravidade, como vocês podem observar aí na área. Para nós criarmos aqui um efeito legal com o Cloth, nós vamos adicionar aqui na área principal, com o Shift A, uma mesh do tipo Plane. Nós criamos um plano, vamos dar o S de escala para aumentar esse plano, vamos deixar aqui do tamanho dessa grade imaginária. E esse objeto segundo que nós colocamos, ele vai ser uma superfície de obstáculo, ele vai receber o plano que está em queda. Se nós usarmos agora a animação, não quer dizer que essa superfície vai funcionar. Veja que o objeto ele atravessa como se fosse um fantasma sobre a superfície. É necessário que a gente atribua à superfície uma condição, clicando aqui na guia de efeitos físicos, que é a bolinha aqui canto, e vamos atribuir a essa superfície um efeito físico do tipo Collision. Ele vai ser uma superfície onde o tecido irá colidir e fazer o seu amortecimento. Veja que
as configurações do Collision aqui, se eu fizer a animação, o objeto ele cai e cai de uma forma tão dura que a gente pensa que a caixa atravessou o objeto. Mas se dermos aqui a rotação, veja que embaixo o objeto não atravessou. Essa superfície aqui ela já interagiu com o objeto tecido, que é o cubo. E vocês vão ver que ele se fez de uma forma tão básica e parece que ele foi achatado como se fosse uma coisa sanfonada e ficou de forma reta. Então não ficou legal. Isso se deve pelo fato de que esse objeto cúbico, vamos voltar aqui ao frame 0, ele é um objeto muito básico. Se eu clicar a tecla Z aqui, vocês vão ver que a estrutura do objeto cúbico é composta de poucas faces, arestas e vértices. Então ele não vai conseguir fazer com que o efeito saia muito legal. Para fazer com que esse cubo seja mais interessante no procedimento aqui do tecido, é bom que eu, com ele selecionado, entre no modo Edit Mode, que é o modo de edição. Vocês vão ver aqui as arestas que compõem ele, as vértices e as faces, e eu posso utilizar aqui uma ferramenta que fica na estante de ferramentas no lado esquerdo. Clicando na guia Tools, para quem tem as versões mais recentes aí do Blender, vocês vão ver que tem aqui a possibilidade, ó, nessa guia ADD, de nós utilizarmos essa ferramenta Subdivide, que é a ferramenta que subdivide a malha. Clicando uma vez, eu já fiz um corte na vertical e outro na horizontal, e já subdividi um pouco mais essa malha. Ela já é composta de maior número de faces, arestas e vértices. Aproveitando que eu ainda tenho uma ferramenta ativa, a caixa de propriedades irá surgir aqui embaixo. Para eu não ter que ficar aqui clicando Subdivide, 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 basta eu vir aqui nessa opção Number of Cuts. Vou colocar aqui o valor, por exemplo, 6. E vou dar um Enter. Veja que eu já consegui subdividir mais ainda a malha do objeto. Vou clicar a tecla Z para voltar à visão sólida e vamos voltar para o Object Mode. Vamos tirar o efeito Cloth. E novamente com o cubo selecionado, vamos aplicar o efeito Cloth. Mantive aquelas mesmas configurações. Se eu for dar agora a animação, vocês vão perceber que o objeto ele cria animação, porém aqui, olha, aquele achatamento ele já se faz de uma forma bem mais interessante. Por quê? Porque o objeto com maior número de faces, vértices e arestas, ele vai fazer com que o efeito que nós criamos seja bem mais interessante. Podemos dar um smooth aqui para suavizar? Podemos. Clicar aqui. Voltando ao 0, nós vamos dar a animação e vocês vão ver como se fosse um tecido caindo. Tá, chegamos aqui na condição de entendermos como é interessante subdividirmos o objeto para que o efeito saia bem mais interessante. Vamos então agir agora colocando elementos de campos de força para criarmos um efeito aqui do vento batendo sobre uma superfície que nós vamos fazê-la como se fosse um pano. Vamos então iniciar o nosso passo 0. Eu vou aproximar, selecionar o objeto cúbico, vou dar o X para apagá-lo e vou adicionar aqui, onde tem um cursor 3D, uma outra superfície, Shift A, uma Mesh Plane. Vou trazer um pouquinho mais para cima e vou fazer uma rotação dessa superfície tendo como base esse eixo de cor vermelha, que é o eixo X. R de rotação, X, que é a coordenada 9, 0. Eu consigo virar e vou dar um S de escala para aumentar. Como eu não tenho nenhum efeito aplicado a essa superfície, se eu der a animação aqui embaixo, veja que o objeto fica estático, porque ela não tem essa animação. O efeito físico Cloth, veja que ao fazer a animação, ela despenca e fica presa de forma bem reta aqui na superfície, porque a superfície de baixo continua com o efeito Collision, ou seja, efeito de amortecimento. Porém, esse novo elemento que eu criei aqui, do qual eu apliquei agora o efeito Cloth, se eu clicar a tecla Z, vocês vão ver que ele é apenas 4 vértices, 4 arestas e essa face aqui no meio. Voltando à visão sólida, então eu vou entrar no modo Edit Mode, com ela selecionada. Vou aumentar o número de subdivisões dessa superfície. E para isso nós vamos usar aquela ferramenta Subdivide. Nós vamos vir aqui na lateral esquerda, clicar em Subdivide, e vamos aqui na Number of Cuts, botar aqui 20 cortes, por exemplo. Ela já tem uma composição bem mais resoluta do que aquela anterior, pois ela tem mais faces, arestas e vértices com ponto. Se voltarmos para o Object Mode, se eu der a animação agora, veja que ele cai, mas já cai
fazendo um efeito bem mais interessante aqui do tecido, tá vendo? Eu vou dar uma pequena inclinação aqui na nossa superfície. Eu vou usar o RX e vou incliná-lo um pouquinho dessa forma. Veja que ele ficou um pouco inclinado aqui. Fazendo a animação, ó, o objeto cai como se fosse um tecido junto a uma superfície. Poxa, Luciano, mas eu quero que esse objeto ele não caia. Ele fique tremulando aqui nessa parte superior. Então, para tremular, nós vamos voltar a nossa visão aqui para a visão de frente. Vou usar a visão também ortográfica, que facilita um pouco. Vamos entrar no modo Edit Mode. Temos aqui o objeto selecionado e vamos ver que ele está todo ativo aqui na seleção. Vamos clicar a tecla A para desativar. E aqui em cima nós temos nesse objeto uma quantidade de vértices. Nós vamos selecionar a opção de vértices, podemos selecionar a opção de arestas ou até mesmo de faces, tá? Então, selecionando a opção de vértices, eu vou selecionar, por exemplo, com a tecla B, essas vértices daqui de cima. Com ela selecionada, eu vou atribuir a ela aqui na caixa de propriedades. Vocês vão ver que eu tenho um ícone desse objeto, que é a mesh. Tá vendo que é esse triângulo formado de 3 pontinhos aqui com retas? Nós vamos selecionar a condição de nós transformarmos essas vértices selecionadas em um grupo de vértices. Veja que eu tenho uma propriedade aqui chamada Vertex Groups, ou seja, crie grupos de vértices. Então eu vou criar um grupo somente com essas vértices. Eu vou entrar aqui nesse sinalzinho de mais. Veja que ela cria, por exemplo, aqui, já um grupo com o nome Group. Posso alterar esse nome? Posso. Clicando nele, eu posso botar, por exemplo, aqui, parte de cima. Esse vai ser o nome do grupo, porque ele vai representar essas vértices que eu selecionei. E para fazer com que essas vértices selecionadas façam parte desse grupo chamado parte de cima, eu tenho que vir aqui nessa opção Assign, que é aceitar, clicar nela. Pronto, eu já tenho um grupo chamado parte de cima. Se eu quiser desativar a seleção, eu posso usar a tecla A. Vamos testar para ver se o grupo de vértices foi realmente feito. É simples. Selecionando a parte de cima, basta a gente clicar aqui em Select. Veja que o grupo está aqui, ó, selecionado. Nós criamos esse grupo. E com ele criado, nós vamos voltar para o Object Mode e vamos entrar lá na guia de propriedades com o objeto selecionado na caixa de propriedades do cloth, que é o tecido. Veja que eu tenho aqui, ó, essa opção chamada Pinning. Tá vendo aqui? O Pinning. Desculpe aí, o meu inglês é péssimo, tá? Então eu vou selecionar essa opção Pinning. Veja que essa janelinha aqui fica ativa. E clicando nela, vocês vão ver que existem grupos de vértices já feitos aqui junto ao projeto. E a exemplo dele está o nosso chamado parte de cima. Então eu vou clicar e o que foi que eu fiz aqui? Eu prendi esse grupo de vértices nesse ponto. O resto irá amortecer, porém aquele grupo de vértices ficará fixo. Se eu der animação, ó, veja que ele tremula um pouquinho, como se quisesse cair em decorrência da força da gravidade, tá vendo? E não cai. Mas ele faz uma tremulação aqui de leve, que vocês podem ver. Por quê? Porque esse grupo de vértices está preso nessa caixa cloth aqui, denominada Pinning. Aí vem aquela função, o que é que eu posso fazer para utilizar-me de um campo de força e fazer com que esse campo de força interfira nesse tecido que vai aparecer aí. Eu posso, por exemplo, aqui onde tem um cursor 3D, clicar o Shift A e adicionar, olha, um objeto denominado Force Field, que é campo de força. Entre eles, eu tenho várias possibilidades. Turbulência, tenho magnetismo, vórtex, vento e força. Digamos que eu quero utilizar o tipo chamado Wind, que é vento. Vocês vão ver que surge aqui, vou clicar a tecla Z, fica mais fácil, um objeto numa cor laranja em forma de um círculo. A face dele está apontada para a direção azul. O que é que nós temos que fazer aqui para fazer com que esse campo de força interaja com o tecido? Nós vamos mudar aqui a nossa visão de lado. Veja que ele está muito embaixo.
Se eu fizer o efeito nessa condição aqui, vou usar a tecla Z, divisão sólida, veja que ao dar a animação, o efeito ele vai ser um efeito bem de leve aqui, você vai ver o tecido tremulando. Por quê? Porque eu não apliquei uma força necessária a esse campo de força para interferir no objeto tecido. E como é que eu faço isso, Luciano? Com ele selecionado, nós vamos vir aqui na guia de propriedades, veja que existe aqui um Force Fields. O tipo vocês vão ver que é o IND. E a formatação dele aqui, que eu estou utilizando, é a formatação plana. Eu posso vir nessa caixinha aqui, Strength, e alterar esse valor da força com que esse campo de força irá agir aqui nesse tecido. O valor dele aqui é 1, eu posso botar aqui, por exemplo, 20. Veja que aqueles círculos, eles se afastam. Por quê? Porque eu estou dizendo que ele tem um campo de força maior. Então, essa seleção de círculos aqui se afastando significa uma força maior do objeto. Se eu der a animação agora, veja, ó, a tremulação do tecido lá em cima já é um pouco melhor. Para facilitar um pouco mais, eu vou só alterar a cor desse tecido aqui. Vamos dar um material para ele. Vou clicar aqui em Material, New. Diffuse aqui, eu vou escolher uma cor vermelha para facilitar. Então, voltando à animação, é dessa forma que ele vai interagir. Você vai ver tremulando de leve o tecido aí, ó, porque esse elemento está criando um campo de força. Vamos fazer algo mais interessante agora? Vamos selecionar o campo de força. É só clicar com o botão direito sobre ele. Ele tem também um manipulador. Eu vou arrastar essa setinha verde aqui para frente. Eu trago ele para cá. Vou arrastar a setinha azul para cá, para o meio. E vou fazer uma rotação dele para ele apontar em direção ao tecido. Um pouco mais abaixo aqui, por exemplo. Vou dar o RX. Vou fazer uma rotação no eixo X, que é a seta vermelha. Veja que eu apontei os círculos dele em direção ao tecido. Se eu fizer a animação aqui, veja, ó, que ele começa a interagir mais ainda com o tecido. Quero aumentar essa força? Não tem problema. Eu vou vir aqui com o campo de força selecionado na guia e vou vir aqui na opção Strength. Eu vou botar aqui, por exemplo, o fator 120, bem maior. Vamos ver agora como é que interage ele. Veja que ele já dá aqui um efeito, ó, de ventilação bem melhor. Posso alterar o efeito desse campo de força ou tipo? Posso. Eu posso vir aqui nessa opção Type, clicar e você vai ver que eu tenho todos aqueles campos de forças anteriormente. Exemplo, vou botar aqui o campo Vortex. Vamos ver como é que é o efeito do Vortex. Vamos dar animação, ele já cria um efeito diferente aqui, ó, sobre o tecido. Vamos, por exemplo, aqui mudar esse Vortex para o tipo Force. Se dermos aqui o Player ou Alt A, é assim que o Force atuará junto ao tecido. Então, é utilizando esses campos de força em conjunto com o objeto onde nós aplicamos o efeito de simulação que nós vamos ter alguns efeitos distintos aqui na área. Lembrando a vocês que é necessário que o objeto esteja com subdivisões que permitam fazer um efeito bem legal. Fica aí a dica para que vocês possam se utilizar daqueles tutoriais que foram feitos anteriormente sobre o assunto tecido e tenham uma visão melhor aí de como proceder o efeito, ok? Até o próximo tutorial, grande abraço!